show, que eu fecho teatros do Brasil inteiro, eu vou e me apresento meu show solo, show com outros Uma turnê, amigos, tipo uma turnê, tipo uma assim? turnê, show que eu cobro entrada no teatro pra quem quiser assistir meu show no teatro e assiste. Quanto dinheiro dá pra fazer numa turnê dessa, assim? Ah, não sei, porque eu tô afastado da estrada assim já tem um tempo, né, que eu tô me dedicando a outras coisas, mas na faixa assim, depende do preço do ingresso, depende de onde vai. Como eu tenho uma situação até o momento confortável, eu não vou levar meu show e ficar enfiando a faca só por... Eu tento ir, dependendo do lugar, eu adequo o preço para as pessoas que querem ir, entendeu? Tipo, nós chamamos, você pode fazer tal dia? Você quer fazer tal dia? Nós damos cachê. Quando a noite é do comediante, aí tem outra negociação. Agora, cara, você falou que você fez um negócio mais intimista e tal, e pro consumidor é muito legal. Eu curto o share num lugar intimista e tal. Mas dá pra você escalar esse negócio? Não tem um teto muito curto aqui, cara, em relação a ganho? O teto... Porque você é um cara que lota muito mais de 90 sim, pessoas. Se eu focar só no ganho, eu fecho o bar, vou fazer teatro sozinho e saio com uma receita muito maior, sem ter dor de cabeça nenhuma. Quanto que ganha um comediante num teatro, por exemplo? Um comediante de alto nível, pô, daqueles que eu vejo no YouTube, por exemplo. Depende de quantas pessoas do teatro. 1.000 pessoas, vai. 1.000 pessoas? 1.000 pessoas. Tipo, eu não sei se chega... não sei se tipo chega umas 500 pessoas no dependendo show, do comediante, dá pra ter uma receita de 80 a 100 mil reais. Por show. Por show, uma receita. Aí você vai pagar a produção, você vai pagar transporte, alimentos, você vai tirar provavelmente 40%, 30% para produção, vai ficar com 70, 60. Caramba. E quantos shows um comediante desse nível consegue fazer por semana? Um por semana, 2. Um por semana. Se ele viajar ao Brasil, aí pode fazer show toda semana. Caramba. Porém, o My Fucking Comedy Club, obviamente, se eu quisesse só pensar em receita, eu ia investir, mas nesse caso, para mim, ele tem um outro retorno. 2 retornos, na verdade. Porque, primeiro, eu preciso manter a cena de stand-up funcionando. Tem muito comediante que precisa da cena funcionando para trabalhar. E um comedy club mantém a cena girando e funcionando. E segundo, que eu sou um comediante stand-up. Então isso para mim também é um marketing, também é uma divulgação. Eu tenho um comedy club. Eu tenho um espaço. Sabe uma coisa que eu gosto muito de fazer com a K? A gente chega de noite e a gente sempre procura por stand-up. E a gente, cara, deve ter assim uns 3 por semana que a gente vê. E falta muito stand-up de qualidade, assim, bem filmado e etc. Pô, vocês podiam botar uns pra gente assistir, né, cara? Não, então, o que acontece também que eu acho que tá acontecendo... Isso aqui ficou bonito. O que acontece que eu acho que tá acontecendo... Mas é o que eu acho que tá acontecendo também, que muitos comediantes hoje estão virando mais postadores do que comediante. E cai muito a qualidade. O cara foca naqueles 5 minutos que ele vai postar no YouTube na semana. Porque o cara tá fazendo o YouTube e o Instagram, o TikTok ser uma fonte de renda para ele. E quando você faz o TikTok ou o YouTube ser uma fonte de renda para você na comédia, significa que você tá abrindo mão de qualidade, porque você ganha dinheiro por constância, postando mais e não com qualidade. Você não vê os americanos postando vídeo toda semana, todo dia, porque é muito difícil fazer isso, não é fácil. Tem que ser muito criativo toda hora. Não, é muito difícil você fazer um texto que você vai ficar 1 hora falando e de uma maneira grosseira, assim, a cada frase você vai ter um riso. Essa é a métrica. Cada frase que eu falar no meu show tem que trazer um riso. Se eu falei e não riram, eu não devia ter falado. Entendi. Ou eu tenho que arrumar ela para darem risada. Isso é muito difícil ser feito. E quando vira uma obrigação do comediante postar toda semana, a qualidade cai. Não é fácil. Hoje eu tô com um show solo que eu comecei depois da pandemia, que foi... eu demorei 1 ano para criar. Você vai testando. Você não sabe. Quando você cria uma piada, você só sabe que você vai ganhar indo no palco. Às vezes você ganha um riso. Às vezes você ganha um processo. Você não sabe. Não dá pra saber. Caramba. Então tá. Então você tem esse business, então, que fica lá na Alameda... Alameda Santos 1518. Alameda Santos 1518. Perto da Paulista. Santos tem. Mas só uma coisa. Você falou que fez um show de 1 hora. Quanto tempo de validação você precisa? Tipo, sei lá, 3 testes, 1 mês de show, 6 meses de show? Pra ter 1 hora de conteúdo de um show bom mesmo. Já não ri escrevendo a pedra e fala assim, puta, essa aqui vai ser do caralho. Ri, aí você vai lá e ninguém ri. Sério? Muitas vezes acontece, e aí eu abro mão, porque eu não tô lá pra me agradar. Eu tô lá pra fazer o público rir.
O comediante que acha que tá lá pra fazer discurso, ou pra endossar agendinha, ou pra dar lição de moral, é um colunista. Cara, não é eu um tenho visto comediante. muito isso. Não é um comediante. Danilo, eu tenho muito visto isso. É lógico, porque Tem uma é isso que galera dá que- dinheiro. Cara, chega lá, pô, tem gente que eu curto, assim, eu assistia sempre com a cara, a gente, um monte de risada. De repente começa a parar as risadas e pá, começa a dar uma lição de moral. Só que é uma lição de moral que eu nem concordo com a moral, Eu, assim. eu tô assistindo, Cara, eu assisto que bastante isso? aqueles top 10 brigas em clube de stand-up. Você já viu esse negócio aí? Aí o cara vai, eu não entendo isso também. O cara que vai pra ficar ofendido com as piadas. Tipo, Eu Cara, vi uma mas vez tá do errado, Murilo né? Gun, como Caramba. que era? Ai, cara, eu gosto. Ele fala muito de política. O Rabin Tá. e o. Nossa, como que era o cara lá? O que fazia filme adulto. Caralho. O Frota? O É, eu Frota, ia eles falar, brigaram. o Frota? É, Eu ia eles falar brigaram Frota, no mas eu- palco, cara. Aham, eu vi isso aí. Cara, como que pode comediante brigar assim, cara? Os caras É, tretam, né? o Mas ca- quando o cara treta com o cara que tá lá sentado, entendeu? Mas o cara não tá que fazendo, o vai cara não lá- tá fazendo o trabalho dele que ele tá propondo. Ele quer. É fazer isso. Ele é comediante. Não, me mas sabe faça por- rir. Mas sabe por que as pessoas fazem mais discursinho? Por dois motivos. Primeiro, é mais fácil. E pra bombar na rede É social. 1000 vezes mais fácil eu ir lá e cagar regra Aham. do que eu ir lá e fazer a pessoa rir 1 hora seguida sem parar. É muito difícil você fazer isso. E aí Não, vai tira umas pausas. depois não da é pra galera, qualquer assim. um. Subir lá, ouvir coisas que você nunca ouviu daquele jeito antes e rir sem parar, isso não é pra qualquer um. O que é pra qualquer um? Eu ir lá e repetir meia dúzia de clichê e isso é fácil. Você vai lá cagar regra, os oprimidos, que não sei o que, ganhou um aplauso. Isso é fácil. A segunda coisa é que isso dá dinheiro. Isso, Uhum. piada hoje dá menos dinheiro, porque as pessoas ficam procurando piadas pra se ofender. Agora, quem cagar regra ganha muito dinheiro, porque você vai lá e você Você tá do lado de alguém, né? tá do lado, e geralmente é do lado do pessoal que tem o pedágio que libera grana nas agências, por exemplo. Uhum. Isso é foda, né? Então ele vai lá, fala uma coisa, o pessoal lá da agência lá do politicamente correto, vamos dar dinheiro para esse comediante que ele está endossando o nosso discurso. Ele ganha mais dinheiro assim, é simplesmente isso. Você acha então que tem muita gente do politicamente correto que, cara, às vezes faz isso porque no final das contas não é nem porque concorda com isso, é porque isso daí vai botar mais dinheiro no bolso delas. Vai por botar mais exemplo. dinheiro no bolso, vai dar mais status, vai ser chamado de gênio com muito mais facilidade. Todo mundo que paga pau pra agendinha vira gênio no UOL, vira gênio na Folha de São Paulo. Olha o genial, olha o genial. É só você falar o que querem que você vira gênio na hora. Narrativa. E ao mesmo tempo, né, é um peso duas medidas o tempo todo, né? Ao mesmo tempo, se você não se dobra, você pode estar fazendo Madre Teresa de Calcutá que vão estar te demonizando. Daqui a pouco eu vou querer falar sobre isso, cara, que eu tô numa fase da minha vida também que eu tô. Como pode dizer? Eu tô. Não, tô vendo que você, pelo tom É. do Danilo aqui hoje, vai entrar no embalo aqui, vai virar, né, Não, meu? eu tô estressado com algumas coisas. Daqui a pouco eu quero falar sobre isso, é verdade. Mas Primo antes, pistola. eu tô pistolinha. Mas antes, vamos. Só pra continuar aqui. Então, você tem o seu Comedy Club. Isso. Legal, bacana. É um business que gera receita e tal, mas ainda você não tiraria dividendos, o negócio se paga, roda sozinho ali, legal. Entendo que você faz muito por propósito também, por causa do cenário, né, que eu legal. vejo que você, como um dos comediantes mais antigos hoje, Uhum. né, mais, não antigos, mas com mais história atualmente, Know-how. eu acho que você sente um pouco dessa responsabilidade, Mais né? conhecido também, desenvolver- né? Não, E- isso com E certeza. não é o primeiro bar Eu acho que é o mais abre, conhecido do né? Brasil. O Danilo é o mais conhecido do Brasil hoje. Pelo menos em números. Pelo menos cara, nos tribunais eu sou. não sei. Bem conhecido. Mas também não é o primeiro que ele abre, bar. Oi? É o segundo bar que Eu tive abre. o Comedians com outros eu já fui algumas sócios. vezes no A Comedians. pandemia fechou. Fechamos na fechou. pandemia e decidi abrir um sozinho. Entendi. Cara, e você tem esse negócio. Que outra fonte de renda você tem? Qual outro negócio? Shows onde você é contratado pra ir, por exemplo. Show que eu fecho em teatros do Brasil inteiro, eu vou e me apresento meu show solo. Uhum. Show com outros Uma turnê, amigos. tipo uma turnê, tipo uma assim? turnê. Show que eu cobro entrada no teatro pra quem quiser assistir meu show no teatro e assiste. Quanto dinheiro dá pra fazer numa turnê dessa, assim? Não sei, porque eu tô afastado da estrada assim já tem um tempo, né, que eu tô me Aham. dedicando a outras coisas, mas na faixa assim, depende do preço do ingresso, depende de onde vai. Como eu tenho uma situação até o momento confortável, eu não vou levar meu show e ficar enfiando a faca só por... Eu tento ir, dependendo do lugar, eu adequo o preço para as pessoas que querem ir, entendeu? Uhum. Mas tem um range, geralmente, assim?
para ter uma noção de qual que é a grandiosidade de um negócio desse? Depende, se um lugar de 600, 700 pessoas... Olha, eu já fiz show que gerou receita de 100 mil. Já fiz show 30, Entendi. 40. Entendi, legal. Bacana. Então você tem essa fonte também de renda, que hoje você não faz muito, né? Não tá no seu momento. Eu não tô na estrada. Fora isso, que outro business você tem? Eu tenho imóveis, Você tem imóveis? tenho alguns imóveis. Aham. Com foco em aluguel? Aluguel. Aluguel? Aluguel. São mais residenciais, comerciais? Residenciais. É uma coisa que você faz sempre? Você gosta do investimento imobiliário, assim? Eu gosto de investimento imobiliário porque é um investimento que eu consigo entender mais ou menos. Isso é importante. É tangível, né? Porque é Como tangível assim? pra mim. Isso é importante. Eu consigo entender mais ou menos, porque às vezes vai investir aqui, vai investir ali, aí é um monte de número, um monte de gráfico, e isso pra mim, assim, eu tenho que confiar no que o cara tá falando. O imóvel eu consigo entender a lógica. Você pensa, ele tá aqui, Ele tá tem aqui, aluguel. dentro da minha limitação, entendeu? É tipo assim, eu vejo o imóvel, então ele é real. É, não é um e número mais assim, numa tela. Eu sei que o imóvel custa X. Qual é a média de aluguel? Y. Pô, vai me dar 1, 2% de aluguel. Fora o aluguel que eu vou ganhar 1, 2% ao mês, ainda tem o próprio imóvel que está lá se valorizando. Então eu consigo entender essa lógica e eu acabo sempre que eu acho que vai fazer sentido e tenho oportunidade, invisto em imóvel. Sim. É muito interessante a lógica do investimento imobiliário, porque o imóvel, ao longo do tempo, ele faz o reajuste dele pela inflação, minimamente, e ele tem esse aluguel. E as Exato. pessoas acham que as ações são os melhores investimentos de longo prazo, mas durante muitas janelas, nos Estados Unidos, por exemplo, os imóveis valorizaram muito mais que as ações, né? E eu vejo muitas vezes as pessoas que ficam se vangloriando, Exato. eu sei investir em ação, olha o que eu faço e tal, e tem lá o velhinho que fica de braço cruzado, Isso. vê lá o jovem arregaçando, vai pra cima, pra baixo, vende, compra e tal, e ele tá aquele braço cruzado, recebendo o aluguel dele, de repente, pum, passou 30 anos, ele vende imóvel e ganhou mais dinheiro que o moleque, assim. Não é? Então, Real. assim, realmente... É porque eu consigo entender. Aham, Eu consigo legal. entender. E o investimento imobiliário tem uma coisa também, ele é meio a prova de burro. Tipo assim, ele não é uma coisa que vai te incentivar a ficar tomando decisão o tempo todo. Nem Aí você já dá, falou né? Nem dá. Mais uma coisa. Como eu sou burro, Não, é exatamente um bom investimento pra não mim. foi isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. E aí você tem então, esse fundo de renda, você tem mais o que de negócio? Imóveis, tem o meu show, tem o meu bar, tenho alguns produtos também. Esses daí? Esses daqui eu tenho O que aqui. que você... Cara, você tem vinho? Tenho vinho. Cara, e- a arte Não, mas desse qual- rótulo do vinho é muito bonita. Obrigado. Como que é? Você tem Você uma que fez? vinícola? Você tem uma vinícola? Não, aqui ou é o você... seguinte. Pô, o Danilo é designer, ele que fez o rótulo. Vamos Não. contratar ele pra fazer nossos pau. mapas mentais. Não, todas Você que as minhas fez? coisas, esse logo eu que fiz. O rótulo foi criação minha, mas Deixa aí eu ver, você quem tá- desenhou, Lucão, pega aí pra ele, Lucão. quem desenhou foi o Elias, mas eu sou diretor de arte. Eu dirigi essa arte. Aham. Caraca. Quem desenhou foi o Elias. Não, me conta aí, de onde que é, como que é o esquema? Tá, o vinícola, Diogo então? Portugal veio com a ideia da gente fazer um vinho, que ele gosta muito de vinho. Tá. E aí eu peguei, fiz o rótulo, o Oscar Filho, que é um trabalho de nós três. Nunca fomos sem graça, você que bebeu pouco vinho. O slogan é criação minha, esse slogan aí. Muito bom. O Oscar Filho deu o nome Putos, porque é um trocadilho, lembra Petrus, e Putos também no Portugal são meninos, Só tem um duplo PS. são sadio. Só um PS, eu tava ontem teve lá o negócio da Forbes, lá no Palácio Tangará, aí tem uma... Primo de terno. Pô, primeira De vez- moletom. Terno de moletom, Quem viu, deixa claro. viu. É. Aí na vinícola deles lá, pô, fechado, né? Tinha um monte de garrafa de vinho. E os caras são espertos, porque o vinho que ficava na nossa cara no vidro, ele ficava bem assim pra você ler. E era o quê? Um Petrus. Claro. Os caras são... E Desculpa, aí o nome Putos foi o Oscar que deu, o Diogo veio com a ideia do vinho, aí eu criei o rótulo, Uhum. criei o slogan, o rótulo, o conceito, aí o Diogo levou na Porto a Porto, Uhum. que é importadora, na Casa Flora, e eles adoraram a ideia. E aí a gente falou, ótimo, só que a gente tem um negócio. Uhum. A gente não quer fazer um caça-níquel. Eu não quero um suco de uva com álcool, Uhum. com um rótulo qualquer, só pra dizer, compra meu vinho. A gente quer um vinho de verdade. Uhum. Vinho que o cara vai tomar mais de uma vez, né? É um vinho que quem entende de vinho vai gostar. E quem não entende também. É Então, um vinho português. ele é um vinho português, ele é DOC, é de origem controlada.
Ou seja, ele é realmente um excelente vinho. Uhum. Então, assim, a primeira coisa que eu queria com esse vinho, o Diogo, o Oscar, enfim, é um vinho, um produto em conjunto nosso, o que nós queríamos com esse vinho era, primeiro, que fosse de verdade, que fosse de qualidade. E a segunda coisa, que fosse acessível para todo mundo. Por quê? Eu queria que esse vinho fosse um vinho para quem não está acostumado a vinho. Uhum. Para a pessoa tomar por um preço acessível. Quer impressionar a namorada, você vou comprar um vinho. Quanto que é uma garrafa dessa? Você encontra por 60, 70, 80, até Suave, 80. suave. 60, tranquilo. Assim, pela qualidade do vinho, é Uhum. completamente acessível esse preço. Tem branco, tem rosé, esse é o tinto. Caraca. Ele é português, é do Alentejo. Ele é excelente Tá. e é acessível. A gente quis democratizar o vinho. Mas quando você fala de, pô, transformar em caça-níquel e tal, pô, cara, dá dinheiro isso daqui? Dá uma boa... Ó, já vendeu mais de 45 mil garrafas e a gente tá falando Eita em... porra. A gente... E vinho no Brasil. Entenda o seguinte, tem um estudo no Brasil, eu soube do estudo semana passada, que um cara me falou. A média do brasileiro é beber 1 ou 2 garrafas de vinho por ano. Que isso? É. Não lá em Eu casa. tô muito Não, fora não, lá em disso. Você tá casa fora da também. média. Muito Você tá fora da disso média. também, cara. Estamos falando do brasileiro. Uma por mundo, semana, tranquilamente. mundo, brasileiro do Brasil, o continente, o país. Então, assim, é muito pouco. Porque o brasileiro tem a visão que o vinho é uma coisa refinada, que o vinho é uma coisa É horrível, real, uma coisa real. cara. uma coisa Tá. cara. Só que quando você vai pra Europa, pra Argentina, não vamos pra Europa, não. Você vai pro Chile, vai pra Argentina, isso é item de cesta Os básica. caras tomam vinho igual o Kaiser lá, né? O croissant, aí é Não, fácil. o Não, mas, cara, é bizarro isso, vinho né? é item então. de cesta básica Sim. nesses países. Foda, assim. foda. Então, uma das coisas que eu queria... Porque eu sou um pouco preocupado com isso, cara, de fazer o meu show e trabalhar para ser uma coisa de qualidade e ser acessível pros outros. Eu não quero ser Chico Buarque, que fala que é dos pobres, mas custa 3 mil reais pra ver o show dele. Não, eu não... 3 mil reais. 10 mil reais pra ver o Chico Buarque. Ele é o cara dos pobres, é o cara das massas, que só vai rico no show. Uhum. Eu gosto de fazer coisa para as pessoas comprarem, pro pessoal em geral, para as pessoas da onde eu venho consumir,